A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que nos acompanham neste dia, esta mensagem a qual Deus tem colocado no meu coração, para que possamos transmitir, para que possamos falar, para que ela venha edificar a minha vida, para que ela venha edificar a sua vida. A palavra de Deus, ela sempre tem um destino, ela sempre tem alguém a qual ela entra no coração, ela muda a vida, ela transforma. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, muitas das vezes a gente ouve uma palavra e às vezes não dá crédito. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra e dizemos que ela não tem nada a ver comigo ou com você. Tudo bem, mas a palavra de Deus, ela sempre tem o endereço certo. Se hoje ela não falou com você, se hoje ela não teve efeito na sua vida, mas a certeza é uma só: alguém está sendo beneficiado por essa palavra. Então, o que eu tenho para compartilhar com meus amigos, meus irmãos, ela está no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Antes, vamos fazer uma oração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né? Vamos falar com o nosso Pai, porque Ele é o que provê algo para mim e para você. Não sou eu, nem pastor, nem obreiro, nem cooperador nenhum, nem alguém que esteja falando a palavra de Deus. Ele vai conseguir mudar a sua vida. Mas Deus, através do Espírito Santo, a tua palavra entrando no meu coração, no seu coração, fazendo ela morada dentro de nós, aí sim, o Espírito Santo, ele tem poder. Nós somos apenas um instrumento, nós estamos apenas transmitindo aquilo que Deus ele tem colocado em nosso coração para nossas vidas. Vamos fazer uma oração e já entramos na palavra. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Pai, a qual iremos, Senhor, passar, Pai, na tua presença, meu Deus, falando, Pai, algo da tua palavra, algo daquilo, Pai, que tu tem colocado, Pai, em nossos corações, Pai. Eu te peço, meu Deus, que onde quer que esteja uma pessoa, uma vida, Pai, um jovem, uma jovem, uma mulher, um homem, aquele, meu Deus, que nesse momento, Pai, esteja, Pai, conectado, meu Deus, ouvindo esta palavra, meu Deus, que ela possa entrar no seu coração, fazer morada, Pai, e mudar vida, transformar, meu Deus, que o poder da palavra, meu Deus, é isso, transformação, meu Deus. E nós cremos, Senhor, que tu, Senhor, irá fazer isso, Pai, em vidas, meu Deus. É o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a palavra que eu quero compartilhar com você, ela está no livro de Jeremias, capítulo de número 18, que ela tem o tema O Vaso do Oleiro e a Impenitência do Povo. Diz a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele fazer um novo vaso, conforme lhe pareceu bem fazer aos teus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Uma palavra muito importante, uma palavra que ela vem
de encontro à minha vida, ela vem de encontro à sua vida. Uma palavra que ela fala a respeito de uma ordem dada por Deus a um profeta, esse profeta chamado Jeremias, conhecido como o profeta chorão. A palavra de Deus, ela é bem clara no que diz respeito a um pedido feito por Deus para a minha vida, para a sua vida. Muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, muitas das vezes você no seu lar, você no seu trabalho, você no seu carro, você onde quer que você esteja, muitas das vezes você vem no seu pensamento, vem um desejo no seu coração de receber algo da parte de Deus, de você ter uma mudança de vida, de você melhorar a sua situação material e espiritual. Mas muitas das vezes nós nos encontramos numa situação desconfortante no que diz respeito eu e Deus, você e Deus. Por que eu digo essa situação desconfortante? Porque você, meu amigo, minha amiga, é como eu, como nós. Dentro de nós existem muitos desejos, muitas vontades, muitas realizações que ainda não aconteceram na nossa vida. Muitos desejos que não foram realizados. E você olha e você acha que Deus ele pode estar afastado de você. Você olha para a situação, você imagina que Deus ele não contempla a sua vida. Mas como eu disse, você imagina. Eu não afirmei que Deus ele não contempla a minha vida ou a sua vida. Contempla sim. Deus lá do alto, ele tem olhado para a minha vida. Deus lá do alto, ele tem olhado para a sua vida. Deus lá do alto dos céus, ele conhece a minha necessidade, ele conhece a sua necessidade. Nesse dia, nesta noite, nesse momento ao qual você está participando desta mensagem, Deus ele está contemplando a sua vida. Deus ele está enxergando tudo aquilo que está passando, tudo aquilo que está afligindo a minha vida, tudo aquilo que está afligindo a minha vida. E eu olho para um lado e olho para o outro e parece que as coisas não mudam. Eu olho para um lado, para o outro, as coisas parecem que não caminham a contento. Mas Deus ele está contemplando a nossa vida. Deus ele é sabedor de tudo. Deus é conhecedor de todos. Essa dificuldade a qual você passa, a qual eu passo, Deus ele conhece, ele sabe. E eu quero dizer para você que, além de ele conhecer, além de ele saber, ele já tem providência para isso. Mas muitas das vezes, nós nos encontramos em situações desconfortantes entre nós e Deus. Como essa situação, às vezes, ela impede o agir de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos como está Jeremias nessa passagem. A passagem ela inicia no verso 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Esta palavra chamada ela levanta-te, quando você pronuncia ela a alguém, você está mostrando para esse alguém que ele não está numa posição correta. Você está mostrando para esse alguém que ele está talvez desanimado, talvez ele esteja acomodado, talvez ele esteja sentindo-se deprimido
Não sei qual é a forma que Jeremias estava quando veio esta palavra do Senhor a ele. E eu não sei como você está hoje. Eu não sei qual é a sua situação no que diz respeito a ânimo. Eu não sei qual é a sua situação no que diz respeito a desejo, a vontade, a ter força para continuar a caminhada. Os dias são maus, são. Os dias são difíceis, são difíceis. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você. Mesmo difíceis os dias, mesmo não sendo fáceis os dias, devemos continuar a nossa caminhada. Não devemos parar. Se queremos que as coisas mudem, se queremos que as coisas melhorem, precisamos fazer a nossa parte. Se está difícil, você se acomoda, piora. Se são maus os dias, você se desanima, piora as coisas. Mas quando nós olhamos para uma dificuldade, quando nós olhamos para um problema, e nós decidimos, dentro de nós, alcançar forças para continuar aquela caminhada. Se não der para andar, vamos nos rastejar, vamos fazer alguma coisa, mas não vamos parar. Quando paramos, nós nos mostramos perdedores. Quando paramos, nós mostramos ao aquele que está nos afligindo que ele é ganhador, ele é vitorioso sobre a nossa vida. Mas quando a dificuldade ela entra na minha vida, na sua vida, quando a dificuldade ela bate na minha porta, na sua porta, e você a encara de frente, e você, mesmo amedrontado com a situação, você decide continuar. Você mostra para aquele opressor da sua vida, você mostra para Deus também que você não aceita aquela situação, que você quer vencer aquela situação. E Deus ele vem, ele entra com providência, porque a palavra de Deus diz que aquele que nos chamou, ele nos capacita, ele aperfeiçoa essa boa obra que já existe na minha vida e na sua vida. Para que Deus aperfeiçoe algo, tem que existir alguma coisa. E essa alguma coisa na minha vida tem que se chamar fé, tem que se chamar coragem, tem que se chamar determinação. Nós temos que continuar a nossa caminhada. Nós não podemos parar, não podemos desistir. Nós não podemos mostrar para o inimigo que nós perdemos essa batalha. Deus disse para Josafá, essa batalha não é sua, ela é minha. Mas Josafá tinha que continuar na presença de Deus juntamente com o povo. Então o Deus que nós servimos é um Deus que batalha pela minha vida, um Deus que batalha pela sua vida. Mas é um Deus que não quer te ver acomodado, não quer te ver desistindo da caminhada, desistindo dos seus objetivos. É um Deus que quer colocar você para frente. É um Deus que quer te dar visão espiritual para que você enxergue as dificuldades de uma forma diferente. Aos olhos carnais nós enxergamos as dificuldades, ela muito grande, maior do que aquele que pode superar para nós, que é Deus. E não é esta forma que Deus ele quer que você esteja nesse momento. Não é esta forma que Deus planeja para você, almeja para você. Deus quer te ver vitorioso. Deus quer te ver um homem para cima, uma mulher para cima. Vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus nos amou. Deus nos amou primeiro. Então Deus ele nos quer no caminho. Deus ele nos quer na direção dele. E Deus ele tem uma palavra para mim e para você hoje,
não é amanhã, é hoje. Hoje ele dá uma ordem para nós. Ele diz para mim, ele diz para você: levanta-te, sai do comodismo, muda esse quadro da situação que você está vivendo. Quem sabe seria essa dificuldade a qual Jeremias ele estava passando. Jeremias foi um profeta que clamou pelo povo. Foi um profeta que disse tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para o povo. Mas o povo fechou o coração e foi levado cativo. Jeremias foi um profeta chorão porque ele queria a mudança do povo. Ele queria que o povo melhorasse, mas o povo não dava ouvido. Por isso ele chorava, ele clamava, porque ele desejava, ele almejava no seu coração que o povo tivesse um rumo diferente. Aí Deus ele chega para Jeremias com este pedido, com esta ordem: levanta-te. A primeira ordem. Mas muitas das vezes esta ordem dada, ela pode até dar um estímulo, tanto na minha como na sua vida, uma injeção de ânimo. Mas Deus diz a ele: levanta-te e desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando falamos em levantar, se erguer, estamos falando de se exaltar, estamos falando em melhorar, estamos falando em mudança de vida. Mas quando falamos em descer, nós estamos falando em humilhação. Nós estamos falando em reconhecimento do nosso erro. E reconhecimento que existe algo soberano a nós. Que nós somos pó da terra. Que não podemos nada, não sabemos nada, não temos nada. E Deus ele diz para Jeremias: levanta e desce, que lá farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus ele tem algo para a minha vida, quando Deus ele tem algo para a sua vida, a primeira coisa que precisa existir em nossas vidas é a obediência. Quantas vezes Deus já tem falado com você? Quantas vezes Deus já tem falado comigo? Quantas ordens Deus tem dado para a minha vida e para a sua vida? E pergunto eu para você, e a mesma pergunta para mim: será que temos obedecido? Será que temos nos colocado na posição que Ele quer para nós? Ou estamos acomodados? Apenas ouvimos e não temos atitude? Apenas sabemos o que Deus ele quer para nós, mas não agimos em cima daquele pedido? E a nossa vitória ela se inicia pela obediência. A obediência à palavra de Deus. A obediência a esse Deus que é poderoso em tudo. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, tudo o que você almeja vem deste Deus. E por que você resiste em obedecer? Porque você reluta com algo que está te incomodando, que está te atrapalhando, e você não toma uma posição. Faça essa pergunta para você: por que eu estou nessa situação? O que tem me levado a eu me manter firme nessa posição negativa, errada? Uma posição que desagrada a Deus, uma posição que não me leva a ter sucesso na minha vida espiritual, uma posição que só me põe para baixo, uma posição que só me traz prejuízo. Mas o que Deus ele tem para mim e para você é tudo ao contrário disso. O que Deus ele tem para nós é tudo de bom, é algo próspero. Mas para isso nós temos que obedecer à tua palavra. Nós temos que obedecer ao seu chamado.
E Deus ele deu uma ordem a Jeremias, e Jeremias naquele momento ele obedeceu. Jeremias se levantou e desceu. Recebeu um estímulo e se humilhou. Desceu porque ele sabia o Deus que ele servia. Desceu porque ele conhecia aquela voz, ele sabia que aquela voz era uma voz soberana, a voz dele. Jeremias era conhecedor do Deus que ele servia, porque Deus falava com Jeremias. Jeremias, na terra, ele era a boca de Deus, ele era um profeta. Agora imagine eu, um profeta, muitas das vezes numa situação difícil. Um profeta, muitas das vezes, dentro de uma caverna, como aconteceu com Elias. Mas Deus, ele não se afasta daquele que ele chamou. Deus não deixa de agir na vida daquele que ele chamou pelo momento a qual esta pessoa está vivendo, porque Deus é conhecedor da fragilidade a qual nós temos. Se nós não fôssemos frágeis, nós não éramos dependentes de Deus. Mas Deus criou o homem à imagem e semelhança, mas não criou um Deus. Criou um homem como eu e você, que sente fome, sente frio, sente calor, sente dor. Isso é a criação que Deus ele fez do homem. E neste momento, Jeremias, ele desce à casa do oleiro. O verso de número 3 diz: e desci. Se ele desceu é porque ele obedeceu aquela ordem. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Eu quero parar um pouquinho nesse verso de número 3 e relembrar com você algo muito importante. Jeremias, ele viu o barro sobre a roda. Quando nós falamos em barro, nós falamos na essência do ser humano. O livro de Gênesis, ele inicia com a criação. E Deus criou tudo através de uma ordem, disse haja, e tudo se formou. Mas na hora de formar o homem, ele pegou o pó da terra, fez dele um barro, moldou ali conjecturando um boneco, e ali ele soprou o fôlego de vida, a divindade, a trindade, que Deus ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a semelhança. Ali foi o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que formou o homem. Nós viemos do barro. E novamente a passagem ela vem falando de um barro. O verso de número 3: e desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre a roda. Então o oleiro pegava aquele barro, que simboliza nós, que simboliza eu, você, uma vida, e ele coloca ali, ele começa a moldar aquele barro. Quem já viu um oleiro trabalhar, sabe que ele coloca aquele barro na roda, ele molha as suas mãos, e a roda vai rodando, e ele vai moldando aquele barro, vai dando vida àquele barro, vai dando forma àquele barro. Assim foi a minha vida, assim aí é a sua vida, a minha vida. Nós estamos sendo a cada dia moldado, transformado de um barro bruto a uma peça especial para Deus. E Jeremias olha aquele homem trabalhando naquele vaso, naquele barro,
moldando aquele barro, tirando uma impureza aqui, tirando uma impureza ali, muitas das vezes uma pedrinha, um raminho de mato, de um galinho de alguma coisa. E o oleiro vai moldando e ele vai sentindo em suas mãos a deficiência que aquela peça ainda está tendo, e ele vai procurando dar a melhor forma àquela peça que sou eu, que é você, simbolizando. Nós estamos na mão do oleiro. Chama o Espírito Santo. A cada dia o Espírito Santo, ele molda a minha vida, ele molda a sua vida, ele vai transformando. Mas para que isso aconteça, meu irmão, para que isso aconteça, nós temos que estar na posição do oleiro. Onde é a posição do oleiro? Nós temos que estar na roda do oleiro. Porque ali ele está trabalhando na minha vida, ele está trabalhando na sua vida, moldando. E para que alcancemos a vitória espiritual, nós temos que nos manter nessa roda. Nós temos que deixar o oleiro trabalhar o barro que somos nós. Mas muitas das vezes nós tomamos umas atitudes que nós queremos por conta própria. Muitas das vezes nós estamos sendo moldados, mas essa preparação, ela pode causar dor, pode causar um sentimento diferente. Porque para que haja uma transformação na minha vida, para que haja uma transformação na sua vida, nós temos que renunciar a muitas coisas. Quem quer vir após a mim, tome a tua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Eu não sei o que é tão importante na sua vida que você não consiga hoje eliminar ou deixar para que você continue a sua caminhada. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 8, verso de número 35, diz que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Então nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode ser maior do que Deus. Mas existe sim algo que nos tira da presença de Deus. É o desejo nosso pelas coisas que desagradam a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Isaías 59, verso 2, que as nossas iniquidades, o nosso pecado, as nossas transgressões, nós violamos aquilo que Deus tem colocado para nós. Isso faz separação do nosso Deus e nós. É isso que nos separa de Cristo, de Deus. E nós vemos que esta passagem, ela vai chegar num determinado momento que o oleiro, ele está com aquela peça talvez quase que pronta. Ele está com aquela peça quase que perfeita. Mas ela se quebra. Quando esse vaso se quebra, o que significa na minha vida, na sua vida, trazendo para nossos dias de hoje? Qual é o seu comportamento com Deus? Como você tem se comportado? Será que você tem tomado uma atitude a qual Ele quer para você? Ou você tem tomado uma atitude que você quer para você próprio? Quando nós tomamos uma decisão por conta própria, o vaso ele se quebra, porque a perfeição ela sai fora daquela peça.
porque passamos nós a sermos o próprio oleiro. Eu quero me moldar da forma que eu quero, que eu acho correto. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Eu não sou a favor disso, eu não sou a favor daquilo. E Deus estava mostrando para Jeremias que o povo escolhido por ele estava tomando um caminho de decisões próprias. Deus ele estava mostrando que aquela peça que estava sendo moldada, que estava sendo preparada, que era o povo escolhido por Deus, ele tinha se quebrado, porque se corromperam, porque se venderam, porque saíram da presença de Deus. Por isso que o vaso ele trincou, o vaso quebrou. E nós sabemos que uma perfeição de um vaso, de uma cerâmica, depois dele moldado, depois de pronto, ele ainda tem que entrar na fornalha, no forno, bem aquecido, para que ele fique pronto. Mas muitas das vezes, mesmo nessa fase, o vaso ele se quebra, porque falta em mim, falta em você obediência, falta em nós rumo para a nossa vida na direção de Deus. E encontrava-se o povo de Deus, o Israel escolhido de Deus, eles se encontravam nessa situação, deixando Deus de lado, adorando aos ídolos, se misturando aos povos pagãos. Muitas das vezes a nossa vida, ela toma um rumo diferente, e quando tomamos um rumo diferente, Deus ele se afasta de nós, porque as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas Deus ainda mostra para Jeremias que nem tudo está perdido. Deus ainda mostra para Jeremias que mesmo o povo escolhido por ele, mesmo o povo a qual ele queria dar vitória, mesmo esse povo que tomou um rumo diferente e saiu da presença dele, ainda tinha conserto, ainda tinha chance. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, eu não sei se você ainda está firme na presença de Deus, eu não sei se o desânimo já tomou conta da sua vida a ponto de você desistir dessa caminhada, a ponto de você entregar aquilo que Deus colocou na sua mão, na sua vida, para ser feito, e você abandonar aquilo. Muitas das vezes, uma palavra dita para nós, ela entra no nosso coração, ela faz morada no nosso coração, e aquilo começa a se enraizar, aquela raiz de amargura, e nos tiram da presença de Deus. Mas Deus diz para mim e para você, mesmo com essa raiz de amargura no seu coração, mesmo você estando fora da presença de Deus, mesmo você estando em desobediência com a palavra de Deus, Ele ainda te ama, meu irmão. Ele ainda te quer. Ele diz para mim e para você que ainda há tempo de conserto, há tempo para mudança. Mas esse tempo, ele não é longo, é tempo curto. A palavra de Deus, ela diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esta palavra é a palavra que conserta a minha vida. Esta palavra é a palavra que restaura a minha vida. Esta palavra é a palavra que muda o caminho que você está trilhando do errado para o certo. Esta palavra, ela traz conforto ao nosso coração. Esta palavra, ela traz mudança de vida. Esta palavra, ela regenera a nossa vida. Esta palavra, através dela, e nós obedecendo e seguindo, nós alcançamos
alcançaremos a salvação através desta palavra. Mas quando nós andamos por caminhos errantes, quando nós entramos por caminhos tortuosos, o fim é trágico. Quando nós queremos algo próprio, por conta própria, Deus ele nos coloca numa posição, nós andamos por outra. Deus nos chama para servir a Ele, nós vamos servir a outros deuses. Deus nos chama para obedecer a palavra dele, vamos obedecer a palavra de outras. Sofremos. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, Abraão. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus deu uma ordem para Abraão. Ele saiu e levou Ló, sobrinho dele. Mas Deus não disse para ele, Deus disse: sai da tua terra, do meio da parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus diz, vai para uma terra que eu te mostrarei, Ele está se responsabilizando por você. Ele não vai te deixar faltar pão, nem água, nem roupa, nem nada. Ele vai suprir a sua necessidade. Ele quer apenas a obediência. Abraão leva Ló numa determinada situação. Houve brigas, intrigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Tiveram que se separar. Um foi para as colinas e outro para as terras bonitas, boas. Ló olhou, viu os campos, desejou os campos, deixou as colinas para Abraão. Mas o fim de Ló teve um fim trágico também. Teve um fim trágico. Entrou por um caminho diferente. Foi levado cativo. E Abraão também teve consequência. Mas na frente o próprio Abraão, Deus diz para Abraão: conta as estrelas. Não conseguiu contar porque eram muitas. Diz: assim será a sua descendência. Mas Abraão, ele olha para a idade que ele tinha. Abraão olha para a sua esposa, Sara. Sara de idade. E além de ser uma senhora de idade, ela era estéril. Como poderia ter continuação na posteridade de Abraão? Ele sendo já de idade avançada, a sua esposa sendo estéril. Mas Deus foi quem disse. Quando Deus ele fala, ele pede obediência porque ele garante. Aí Sara chega, dá Agar, a sua serva, a Abraão. E Abraão tem um filho com ela, Ismael. Mas foi um filho da desobediência. Numa certa idade, Abraão teve que despedir Agar juntamente com o seu filho Ismael. Quando Deus ele dá uma bênção para mim, para você, através da obediência, não é uma bênção para você pegar aqui e jogar fora. Não é para você pegar hoje aqui e amanhã você perder. Porque tudo que vem de Deus é bom, é próspero e vem para a alegria da minha vida, da sua vida. E Deus continua falando com Jeremias. Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias vê a situação a qual estava, que era o trabalho daquele oleiro, que ele pegava o barro, ele amassava, ele colocava na roda, ele ia moldando, tirando as impurezas, tirando tudo aquilo, as imperfeições. Mas o barro por si próprio, ele tem a vontade própria, ele sai da mão do oleiro e se quebra. Representando o povo de Israel que estavam no caminho errado, no caminho que desagradava a Deus. Mas Deus ele mostra
a Jeremias, Deus ele diz para Jeremias, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem fazer aos seus olhos. Então nós vemos aqui, meu amigo, minha amiga, que independente da sua situação, ainda existe solução para a minha vida, para a sua vida. Ainda existe. Ainda há tempo de conserto. Ainda há tempo de mudança. A palavra de Deus, ela diz no livro de Jó, capítulo 14, verso 7 em diante, que ainda há esperança para a árvore, que mesmo cortada, mas ao cheiro das águas, brotará e dará seus frutos. Assim é a minha vida, a sua vida, mesmo que saia da posição, mesmo que o vaso se quebre, ainda existe esperança, porque o oleiro ele está por perto. É ele que tem o poder, que é ele que sabe manejar aquilo que ele está fazendo. E a palavra de Deus, ela diz que o oleiro pega aquele vaso quebrado, torna a fazer dele um novo vaso. Oh, aleluia! Isso é grandioso para a minha vida, para a sua vida. Você que outrora tinha uma vida mundana, você que outrora saiu do caminho do Senhor, mas permitiu que Ele ainda pegasse aqueles caquinhos que era o vaso e tornasse fazer novamente. E hoje você é uma nova criatura. Hoje você é aceito novamente por Deus. Hoje você continua a sua caminhada nesse exército que almeja a salvação. Você é um bem-aventurado, mas você ainda que não alcançou essas forças, você ainda que não permitiu que o oleiro tomasse você de volta, amassasse, tornasse a fazer, hoje é o dia aceitável para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é o dia que Deus ele quer mudar a sua vida. Hoje é o dia que Deus quer trazer mudança no seu lar, na sua vida familiar, conjugal, no seu trabalho. Eu não sei o que tem te incomodado. Deixe o oleiro tornar fazer de você um novo vaso. E quando o vaso está pronto, ele enche-nos de azeite, ele nos traz a presença de Deus e a alegria ela é abundante em nossas vidas. É isso que Deus ele tem preparado para mim e para você. É esta alegria, é uma alegria permanente. É uma alegria que ela é duradoura. A alegria mundana é a alegria passageira. É uma alegria que ela traz consequências trágicas. Você faz uma opção pessoal de alegria. Essa alegria ela traz desunião no lar. Essa alegria mundana, ela traz separação entre pai e filho. Essa alegria mundana, ela causa uma prisão, uma morte física, além da morte espiritual que já se causou. Quando nós temos uma morte espiritual, nós ficamos aquém de todas as diversidades. O inimigo, ele está querendo nos tragar. E saímos da presença de Deus. Nós não temos imunidade nenhuma no que diz respeito à proteção de Deus. Nós estamos afastados dele. Nós estamos sendo presa fácil para o inimigo da nossa alma. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos tomar novamente, quando nós deixamos o oleiro tornar a nos moldar novamente, adquirimos proteção de Deus, adquirimos bênção de Deus, adquirimos alegria, gozo, tudo aquele fruto bom do Espírito, ele vem de volta para nossas vidas. É isso que ele almeja dar a mim e a você, esta alegria do renovo.
A palavra, como eu disse, mesmo a árvore cortada, mas ao som das águas, ao cheiro das águas, ela tornará a dar frutos, brotará, ela terá os renovos, ela se transforma. Muitas das vezes você se encontra como esta árvore cortada. Muitas das vezes você se encontra como esse vaso quebrado. Mas ainda há tempo. Não perca esta chance. Não deixe passar esta oportunidade que Deus ele está dando a você, que Deus dá a mim, que Deus nos dá a nós. Esta é a graça imerecível. E Ele quer para a minha vida, Ele quer para a sua vida. Ele quer nos transformarmos em nova criatura. Ele quer pegar aquele homem velho, aquele velho homem que praticava tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele quer pegar aquele velho homem que ele era mal visto pela sociedade. Ele quer pegar aquele velho homem que no rol da família ele era desprezado, ele era colocado de lado porque ele era vergonha para a família. Ele quer mudar esta vida. Ele quer te dar força para que você continue caminhando, para que você melhore, para que você mude de vida, para que você conquiste coisas novas. A palavra de Deus ela diz: não lembrei das coisas passadas. Coisas novas e boas, melhores eu tenho para você, para nós. É isso que Deus ele tem. Mas para isso nós temos que permitir Ele nos moldar novamente. Quando falamos no vaso quebrado, a palavra de Deus ela diz que do monturo, esse monturo é onde jogava tudo aquilo que não se aproveitava, os cacos dos vasos, os pedaços eram jogados ali, mas dali Deus levanta o necessitado. Para Deus não existe nada que não preste, tudo Deus ele consegue transformar, ele renova. E essa renovação é do ruim para o bom, do velho para o novo. É isso que Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida. É isso que Ele quer, que você abra o seu coração, que você permita que Ele entre, Ele faça morada, que você permita que Ele entre, Ele mude a sua vida. Isso é o que Deus ele tem para nós. É isso que Ele quer. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para essa vida mundana. Quando Deus ele nos criou para que nós tivéssemos juntamente com Ele. Mas o pecado ele veio e separou nós. E hoje Deus ele está em busca novamente deste povo que se distanciou do caminho dele. Aleluia. É este povo que interessa a Deus. É este povo que almeja a salvação. É este povo que deseja mudança. Almeje isso no seu coração. Alimente esse desejo de mudança. Alimente esse desejo de transformação. Alimente esse desejo de um vaso quebrado para um novo vaso. Alimente esse desejo de uma árvore cortada para que ela volte a dar novos frutos. Almeje isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem para mim e para você. Mas a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Você tem buscado algo fora do reino de Deus. Você não tem buscado aquilo que agrada a Deus. Por isso você vive esses momentos difíceis. Por isso você vive com a sua alma abatida. Porque você foi buscar recurso em lugares diferentes. Você foi beber de águas que não são purificadas pelo Espírito Santo. Mas hoje, meu amigo, hoje, minha amiga, Deus tem o melhor para você.
Hoje, meu amigo, minha amiga, Deus tem o melhor caminho para você, que é o caminho na presença dEle. Como eu disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas é felicidade, é alegria, é gozo, é emprego, é saúde, é união familiar. É isso que Deus ele tem para mim e para você. E Ele pede algo só, algo de mim, uma coisa Ele pede de você. A obediência, a gratidão, seja grato. A palavra de Deus ela diz no Salmo de número 103, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus fez na sua vida até o dia de hoje? Quantos livramentos Deus ele te deu até o dia de hoje? A palavra de Deus ela diz que se não fora o Senhor que estivesse comigo, ó Israel, já teríamos sido consumidos. Nós já tínhamos sido mortos. O inimigo já tinha ceifado a nossa vida. Mas se hoje nós estamos, é porque a presença dele tem nos dado proteção. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. É isso que Deus ele tem para mim, mas nós temos que ser grato a Ele. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de tudo aquilo que Deus ele tem feito para você e tem feito para mim. Como nós não nos esquecemos? Não é apenas lembrar dos benefícios, mas é estarmos na presença dEle. É continuarmos a nossa caminhada rumo ao céu. É fazendo tudo aquilo que agrada ao nosso Pai Celestial. É dessa forma que nós seremos gratos. É dessa forma. É isso que Deus ele quer para a minha vida, para a sua vida. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. O verso 5 diz, então veio a mim a palavra do Senhor. Então, neste momento, depois que Jeremias obedeceu, depois que Jeremias ele viu a obra que o oleiro estava fazendo, depois que Jeremias refletiu sobre aquilo, depois que Jeremias ele sentiu que aquela situação se referia ao povo que estava numa direção oposta àquilo que Deus tinha colocado para eles, aí Deus fala com Jeremias, aí ele ouve a Deus. Primeiramente, Deus ele quer nos mostrar algo. Primeiramente, Deus nos leva a tal lugar e mostra-nos alguma coisa, faz-nos entender, faz nós interpretarmos aquela situação. E nós estamos muitas das vezes sendo colocado no lugar certo, mas os nossos olhos estão fechados. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus ele quer para nós, porque estamos fora da direção. Mas quando deixamos Deus agir na nossa vida, as coisas mudam. Aí ele, além de ele mostrar algo, ele começa a falar conosco. O início diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro lá, te farei ouvir as minhas palavras. E Deus ele começa a falar com Jeremias. Deus começa a confortar o coração de Jeremias, porque Jeremias ele via a situação que o povo estava, a ruína do povo,
fora da direção de Deus. E Jeremias, como profeta, ele sentia muito. Ele sentia muito porque ele almejava, ele desejava a mudança daquele povo, porque ele estava fazendo ali algo que Deus tinha pedido a ele. Ele era o profeta, ele era a boca de Deus para aquele povo. E Jeremias via que tudo o que ele fazia, nada acontecia na vida daquele povo. E aquele povo cada dia mais errante, cada dia andando mais por caminhos que desagradavam a Deus. Mas Deus mostrou para Jeremias que nem tudo estava perdido. O vaso moldado caiu, quebrou-se e tornou a fazer novamente o oleiro o vaso. E ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta palavra, ela nos dá muito conforto, ela nos traz muita alegria, porque mesmo na dificuldade, mesmo Deus sabendo que nós andamos por caminhos que desagradam a Ele, Ele ainda nos oferece oportunidade, Ele ainda nos dá chance de mudarmos de vida, Ele ainda nos dá chance de continuarmos a caminhada, de entrarmos novamente na roda do oleiro, de entrarmos novamente pelo caminho que traz a salvação. O Salmo de número 37 também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por você, por mim. Mas para isso nós temos que estar na posição, mas para isso nós temos que estar na mão do oleiro, ele moldando nós. E ele mostra para Jeremias que mesmo a situação difícil a qual o povo estava vivendo, porque estavam em caminho errantes, Deus ainda tinha conserto para eles. Mas para isso acontecer, nós temos que querer. Para isso acontecer, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que fazer uma conversão, é mudar os caminhos. Mesmo você tendo optado pelo caminho errado, mas quando você tem um desejo no seu coração, Deus ele muda. Como ele mudou a vida de Sansão. Sansão entrou por caminhos errantes com Dalila. Foi capturado pelos filisteus. Teve seu cabelo cortado. Cortou seus cabelos, acabou a sua força. Porque Sansão era um nazireu. O nazireu não podia passar navalha no cabelo, tinha que manter o cabelo, tinha que se abster de muitas coisas, bebidas fortes, tinha que estar na presença de Deus. Mas Sansão fez tudo ao contrário. Sansão se envolveu com Dalila. Sansão foi apreciar manjares que não agradavam a Deus. Teve o seu segredo desvendado, foi preso, foi capturado pelos seus inimigos, teve seus olhos vendados, ele fraco, sem força, estava lá numa moenda, creio que deva ser isso, trabalhando num trabalho escravo. Mas num determinado momento, quando colocaram Sansão entre duas colunas, para que o povo humilhasse ele mais ainda, veio o arrependimento. Aquilo que era um vaso quebrado, aquilo que era uma árvore cortada, ele torna a receber vida novamente, porque ele desejou, ele quis. E Sansão clama novamente a Deus e pede que Deus faça o último, conceda-lhe o último pedido.
e restaure as suas forças. E naquele momento, entre as duas colunas, ele força de um lado para o outro e destrói aquele templo onde ele estava. E a palavra de Deus, ela diz que na morte de Sansão, ele matou muito mais do que quando estava em vida. Ele teve mais êxito com a morte do que quando ele estava em vida. E Deus, ele tem algo de bom para mim, ele tem algo de bom para você, mas ele quer que você deseje, almeje, que você se esforce para mudar. Você permita ser moldado, você permita ser transformado. É isso que Deus, ele quer de mim, é isso que Deus, ele quer de você. Deus, ele quer o melhor. E Deus, ele está pedindo para você: entra novamente na roda do oleiro. Permita-se ser moldado. Permita-se ser mudado. Como fez, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então Deus, ele tem para a minha vida, Deus, ele tem para a sua vida, é bênção, é só coisas boas, é só maravilhas para a nossa vida, mas nós temos que usar esse livro como uma bússola que nos guia, não como um amuleto, ela aberta em determinado livro com a página amarela, porque isso aqui é um livro normal, mas ela é aberta, você meditando nela, não é aberta como um amuleto. Você meditando nela é a palavra de Deus falando comigo e com você. A palavra de Deus diz: medita nela dia e noite. Está no livro de Josué, capítulo 1. Medita nela dia e noite. Vai se alimentando da palavra de Deus, que é aí onde você vai conseguindo força para que você mude a trajetória da sua vida. Para que Deus, ele te alcance novamente. Para que as suas forças sejam restauradas. Para que haja mudança na sua vida. Para que você venha a ser novamente bênção para a sua família. Que você venha a ser novamente bênção no seu trabalho. Para que você seja novamente luz para o mundo. Ou seja, onde quer que você passe, você seja percebido, você seja notado. Ali vai uma pessoa que era alguém que desagradava a Deus, mas hoje é diferente. Hoje vai um homem que agrada a Deus, um homem que anda na presença de Deus. Que nós venhamos ser luz deste mundo. Que nós venhamos ser sal desta terra, para que onde nós passamos, nós possamos prolongar vidas de pessoas. Essa é a função do sal. Prolongar a existência através da palavra de Deus. Deus quer dar continuidade na minha vida, na sua vida, e Deus tem o melhor para nós, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus, ele continue falando com você através da meditação desta palavra. E que nós venhamos se colocar na presença de Deus. E que nós venhamos ser obedientes a Deus. E que nós não venhamos perder uma oportunidade. Hoje, Deus está te dando esta oportunidade para que você mude a sua situação, para que você saia de uma condição ruim para uma condição boa, para que você saia de uma condição que desagrada a Deus para uma condição que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você tenha um dia, uma noite na presença de Deus, e que Ele continue sendo o guia da sua vida, e que a sua fé, a sua confiança, ela não esteja depositada em fulano nem ciclano, mas que ela esteja depositada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. E se você sentir, acesse o nosso canal no YouTube, José Ricardo Pastor. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, que você está ajudando
a evangelizar pessoas. Você está ajudando a divulgar a palavra de Deus. Não porque seja eu que esteja falando, não, mas é a palavra de Deus. Nos ajude com esse trabalho que Deus colocou no nosso coração. Amém? Deus abençoe a todos. Vou fazer mais uma oração para encerrar, colocando a sua vida na presença de Deus, para que Ele continue abençoando a sua vida e que as mãos dele continuem sobre o seu lar. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, damos-te graça, meu Deus, pelos momentos, Pai, que passamos, Pai, na tua presença, Pai. Agora, meu Deus, quero colocar, meu Deus, essas vidas, Pai, que participaram conosco, meu Deus, deste momento, Pai. Quero colocar essas vidas, Pai, nas tuas mãos, meu Deus, para que tu possas, Senhor, agraciar, meu Deus, com as ricas bênçãos, Pai, do céu sobre essas vidas, Pai. E que essas vidas, meu Deus, alcance o melhor de Ti, meu Deus, que é a salvação para as suas almas. É o pedido, Pai, que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu amigo, minha amiga, meu irmão, e que Deus continue falando no seu coração. Amém? Deus abençoe.